Olá, meus queridos irmãos, recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Cristelinete Tomás, do canal Tempo com Deus. Hoje eu venho trazer para você um assunto muito importante: como ler a Bíblia completa em um ano. É isso mesmo. Você que talvez tenha tentado ler a Bíblia completa, fazer o seu plano de leitura e não tenha tido êxito, fica aí até o final desse vídeo, porque nós vamos trazer aqui dicas muito importantes para você fazer a sua leitura anual. Primeiramente, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada e saber que ela é a palavra de Deus. Muitos querem conhecer Deus, mas não querem conhecer a sua palavra. Muitos querem ter o conhecimento, se achegar a Deus, mas não querem ter ali o contato, a leitura, o compromisso com a palavra de Deus. Muitos alegam que a Bíblia foi escrita por homens, portanto, não é confiável e não é digna de aceitação. Então, já ouviram alguém dizer isso? A Bíblia foi escrita por homens como eu, e então não é digna de aceitação. Ainda bem que ela foi escrita por homens, não é? Imagina se não fosse Deus, fez o homem de uma forma linda e deu tantas atribuições para o homem aqui nessa terra. Então está aí o homem encarregado de estar escrevendo as revelações de Deus para toda a humanidade. Então nós vemos que a Bíblia Sagrada realmente ela foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Foram cerca de 40 autores que escreveram as revelações de Deus para a humanidade. Estes homens foram inspirados por Deus, foram escolhidos por Deus para estarem escrevendo as revelações dele para toda a humanidade. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 3, e o versículo 2, diz assim: porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, Deus levantou esta nação, escolheu para que realmente ele fosse o Deus dessa nação, e ali levantou homens e deu inspiração para eles escreverem a Bíblia Sagrada, a qual nós temos hoje em nossas mãos para o nosso conhecimento. E o apóstolo Paulo, ele fala também na sua segunda carta que ele escreve ao jovem Timóteo, no capítulo 3, 16, da seguinte forma: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, realmente, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, porém homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e que eles escreveram ali o que Deus o revelava, o que Deus colocou, o que Deus direcionou-os para que ele quisesse que ficasse escrito, né, registrado em sua palavra. A palavra inspiração vem do latim, é a tradução do termo grego theopneustos, soprada ou inspirada por Deus, ou seja, inspiração divina. Então, é soprado, inspirada por Deus na vida dos homens, e eles tiveram esta inspiração divina e escreveram a Bíblia Sagrada, a Santa Escritura que nós temos em nossas mãos. Por isso nós temos que ser despertados para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro, ele vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 1 e o versículo 21, o que ele fala: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então veja que nenhuma das profecias
que tem aqui na Bíblia Sagrada, nenhuma promessa, nenhuma foi por vontade própria do homem, mas sim foi homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Escritura é digna de confiança, é digna de aceitação. Afinal, o cânon bíblico que nós temos aqui, os 66 livros, são livros inspirados, autênticos da palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos as revelações de Deus escrita em 2 testamentos, não é isso? A Bíblia Sagrada tem 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento, ela tem o significado de aliança, de pacto ou acordo que é celebrado entre 2 partes. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, o primeiro Testamento, ele é celebrado entre Deus e seu povo, os judeus. E o Novo Testamento, ele é celebrado entre Deus e os cristãos. Então, são 2 testamentos para nós conhecermos em nossa leitura, nosso plano anual da Bíblia Sagrada. Por isso, você precisa ler a Bíblia Sagrada. Você precisa ter este compromisso com a Bíblia Sagrada. Por quê? Para conhecer o plano de salvação que Deus planejou para a humanidade. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós não vamos conhecer o que Deus tem para a humanidade. Então, a palavra de Deus é que vai nos dar esse direcionamento, este conhecimento para conhecer as promessas de Deus para a humanidade e para a sua vida, somente através da leitura da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela tem muitas promessas, né, para nós, para toda a humanidade. E entre essas muitas promessas que tem a palavra de Deus, temos uma que é a que nós aguardamos ansiosos, que é o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, para nos levar consigo e nós termos então com ele uma vida eterna com Cristo. Quem aguarda por isso? Então temos que conhecer as promessas que Deus tem para nós de vida e vida em abundância. Muitos conhecem muitas teorias. Quando começam a estudar lá na escola, então já desde criança já começamos a conhecer as muitas teorias que são colocadas para nós como verdades, não é assim? Então essas verdades, né, que nós aprendemos até que nós não conhecemos as verdades da palavra de Deus. Então, muitos conhecem algumas teorias, as têm como verdade, mas não conhecem as verdades da palavra de Deus. Então, esse é o convite para você vir e fazer a leitura anual da Bíblia, para que você comece a ter aqui um conhecimento das Escrituras Sagradas. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,32, o próprio Senhor Jesus, ele fala: conhecereis a verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus, né? Então, para que haja o entendimento da palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, para nós interpretá-las corretamente. O mesmo Espírito que inspirou ali os autores da Bíblia Sagrada é o mesmo Espírito que vai nos dar o entendimento, o discernimento da palavra de Deus. Não lemos com o nosso conhecimento natural, porque não vamos ter a interpretação, porque ela é interpretada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então precisamos do Espírito Santo. Se você até hoje é daqueles que prefere ir ao culto e só ouvir a pregação ministrada ali pelo preletor daquela noite ou dia, ou horário que você estiver ouvindo,
e você nunca tiver um compromisso com a Bíblia Sagrada, de ler, de compreendê-la, né? E você agindo dessa forma, você não terá raiz na palavra de Deus. Você não vai adquirir o alicerce na palavra de Deus. Você não vai ter argumento para você evangelizar, para você pregar a palavra de Deus, se você só ouvi-la quando for ao culto. Temos que ser como cristãos bereanos, ler, examinar e conhecer as Escrituras. Por isso, eu convido a você a mergulhar na leitura da palavra de Deus, na leitura da Bíblia Sagrada e descobrir as verdades nela reveladas para a sua vida. Olha, é um banquete especial, a palavra de Deus para a sua vida. Então, eu preciso ler a Bíblia mesmo para eu ter o conhecimento, mas se eu só buscar na internet, ou se eu somente ler o que eu recebo pelo WhatsApp, as redes sociais, não, você precisa mergulhar e conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia Sagrada. Como ler a Bíblia, então, completa em um ano? É isso que agora eu quero falar com você. Ah, mas eu já tentei. Então veja só, você pega essa Bíblia, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia muito grossa, com muito conteúdo, e então vou iniciar fazer a leitura da Bíblia em um ano. E aqui começa em Gênesis 1, começa animado. Muitos fazem isso, a criação do universo. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. E leu um dia ali, e leu dois. Ai, não vai dar. É muita coisa, eu não tenho tempo, eu não vou arriscar. E desanime, deixa a Bíblia de lado. Mas de repente, você pegou uma Bíblia aparentemente mais fina, essa aqui parece que tem menos conteúdo, me anima a fazer a leitura, então, completa da Bíblia Sagrada em um ano. E lá vai você iniciar novamente, começa lá em Gênesis, da onde você parou, eu vou seguir, e começa lá a queda do homem, e a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, e enfim, e ali você começa a ler, mas de repente você desanimou. Não, é muita coisa para eu ler, eu não tenho tempo, e deixou a Bíblia de lado. Mas de repente você pega uma Bíblia ilustrada, uma Bíblia que tem enciclopédia, uma Bíblia que tem ensinamento, extras, né, aqui além do conteúdo, né, que tem nela, e você se anima e diz, vou começar a fazer essa leitura, e começa então a passear pela Bíblia, pelo que ela está ensinando. Então veja só, isso é o correto que você deve fazer. Procurar aquela Bíblia que você mais se adequa, que você mais familiariza, e procurar ler a Bíblia, não desanimar pela espessura da Bíblia, quantos livros tem a Bíblia, olha, e desanimar no início. É leitura, é compromisso, você precisa fazer isso, ganhar gosto na palavra de Deus. Então veja, como ler a Bíblia completa em um ano? Vamos lá? A Bíblia Sagrada tem 1189 capítulos. 1189 capítulos em toda a Bíblia Sagrada. Essa aqui é grossa desse jeito porque é de estudo, mas o conteúdo é o mesmo, né, que tem aqui nos livros em si. 1189 capítulos, dividido por 360 dias, que é um ano, vai dar 3,3 por dia. Ou seja, vamos arredondar para 3,5 capítulos por dia. Se você ler 3,5 capítulos por dia, em um ano você lê toda a Bíblia. E não é difícil. Nós já estamos numa leitura anual, nós juntamente com os nossos jovens da igreja, e nós, nesse mês de janeiro, nós já lemos o livro de Gênesis e Êxodo, e já estamos lendo o livro de Levítico.
Então, veja que não é difícil fazer a leitura bíblica, designar aí 20 minutos e ler 3 capítulos ou 4 capítulos por dia. Você arredondando e lendo 4 por dia, em pouco menos de um ano você lê. Ou ler 3 de segunda a sexta, 4 de sábado, ao sábado e aos domingos, que você está mais tranquilo, feriados. Então você, em um ano, você vai fazer a leitura de toda a Bíblia Sagrada. E quais são os benefícios que a leitura completa da Bíblia traz para você? Quais são os benefícios? Isso aqui é importante. Primeiro, você fica apto a manusear a Bíblia. Sabe aquela pessoa quando vai ao culto e o pastor fala, a pessoa que está pregando, abre a sua Bíblia lá em Sofonias. E a pessoa está lá em Gênesis, em Êxodo, procurando Sofonias. É isso mesmo. E a pessoa não sabe, não tem nem noção aonde está aquele livro que o pastor vai pregar. Então fica perdido. E quando nós fazemos a leitura da Bíblia Sagrada, nós ficamos aptos e adquirimos aqui uma familiaridade muito grande com a Bíblia Sagrada. Quando alguém falar um livro, você já vai abrir, ou se não abrir em cima, você vai abrir próximo deste livro, porque você já sabe aonde ele está localizado, se é Antigo, Novo Testamento, aonde está localizado mais ou menos. Então isso te traz uma familiaridade para você manusear melhor a Bíblia e você realmente vai demonstrar que você tem um conhecimento, que você realmente tem um relacionamento com a palavra de Deus. 2, você passa a ter o conhecimento de quem é Deus e os planos e as promessas que ele tem para a sua vida, para a humanidade. Não tem outra forma para que nós possamos conhecer Deus se não for através das Escrituras Sagradas e através do Espírito Santo nos instruindo nesta leitura. 3, você vai crescer no conhecimento. Então, o conhecimento da palavra de Deus enriquece, enobrece o homem, o jovem, enriquece a criança, enriquece todo aquele que tem um compromisso com a palavra de Deus. Nós sabemos, 4, quando o conhecimento ele chega, o que acontece? Aquelas teorias que eram verdades para nós, acreditávamos nela, que eram verdades, elas são teorias mentirosas, mas que para nós eram verdades, elas deixam agora de ser verdades, porque o conhecimento chegou. Quando o conhecimento chega, aquilo que para nós era verdade, porém era mentira, agora é desvendado pelo conhecimento da palavra de Deus. E nós passamos agora a viver então em novidade de vida, vivendo a verdade, descobrindo a verdade da palavra de Deus dia após dia. Jesus, ele disse, o meu povo erra não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a gente vê que pela palavra de Deus, os israelitas, eles erraram muito, pecavam, distanciavam pela falta do conhecimento, negligenciavam o conhecimento. Mas nós não temos nós temos a palavra de Deus em casa, nós temos a palavra de Deus hoje, ela é livre para nós lermos e conhecermos e então não errarmos. Então nós vamos ver que a Bíblia Sagrada, ela é uma biblioteca. Imagine você entrando numa biblioteca. Você entra por aquelas portas, aqueles livros, muitos livros. E você olha aquela imensidão de livros e você começa, não sabe nem por onde começar. E você olha um livro, folheia o outro, e folheia o outro, e você quer ler todos, mas você tem uma necessidade, você tem uma prioridade. E você então vai estar dentro dessa sua necessidade, a sua prioridade, você vai colocar em ordem quais livros você vai começar lendo. E assim é a Bíblia Sagrada. Você sabia que você tem uma biblioteca em casa? A Bíblia Sagrada é uma biblioteca. Sim, nessa biblioteca tem 66 livros para você iniciar
lendo, né? Essa biblioteca, ela tem 66 livros com 40 autores diferentes e tem todos os assuntos que a sua vida precisa, que você precisa de conhecimento para todas as áreas da sua vida. Então veja que esses 66 livros você pode estar lendo em um ano. Às vezes você pode não contar a Bíblia, mas fala, quantos livros você leu este ano? Eu li no mínimo 66 livros. Você pode falar, leu a Bíblia completa, 66 livros, porque é uma biblioteca que você tem e você deve explorar esta biblioteca, este tesouro que Deus concedeu para você. E esta leitura vai proporcionar conhecimento, bagagem espiritual, de conhecimento para a sua vida. O apóstolo Pedro, ele vai dizer lá no capítulo 3, o versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescei na graça, crescer no conhecimento. Crescer só na graça não dá. Crescer só no conhecimento também não. Você tem que ser dosado. Cresce na graça, cresce no conhecimento, para que na balança você venha estar aí equiparável, né? Para que realmente você tenha graça e tenha conhecimento. Então, mergulhe na palavra de Deus. Leitura anual. 3 capítulos e meio por dia. Leia 4 todos os dias, arredonda. Pouquinho menos de um ano você já completou meia hora por dia. Você lê a Bíblia e você vai ver o investimento que você está fazendo em sua vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos, ela é a verdade. A Bíblia Sagrada é o alimento para a nossa alma. Mergulhe na palavra de Deus e leia a Bíblia Sagrada, as Escrituras, faça essa leitura completa em um ano e você vai ver como a sua vida no conhecimento, na vida espiritual, vai estar tendo um crescimento muito grande. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Você que assistiu este vídeo e você que está assumindo este compromisso, você que já tem este compromisso, parabéns para você, crianças, jovens, adolescentes, idosos, todos estão convidados a fazer a leitura anual da Bíblia Sagrada e ter o conhecimento. Que Deus possa abençoar a sua vida. O canal Tempo com Deus agradece a sua presença aqui e Deus continue abençoando a sua vida. Compartilhe com mais pessoas este vídeo para que também elas possam ser de alguma forma tocadas, né? Convidadas para estar fazendo também esta leitura anual e conhecendo a Bíblia Sagrada. Você pode começar ainda hoje. Se você já não está fazendo, se você nunca fez, começa hoje mesmo. Você pode estar iniciando a leitura da Bíblia Sagrada e daqui a um ano você já tem concluído. Deus abençoe a sua vida. Ficai na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.